Você já se sentiu como se estivesse caminhando em meio à escuridão, sem direção, sem respostas, como se suas orações estivessem subindo aos céus, mas voltando sem resposta? E se eu te dissesse que muitas vezes é exatamente nesse silêncio que Deus está realizando sua obra mais profunda e transformadora em sua vida? Parece difícil de acreditar, não é? Mas o silêncio de Deus não é ausência, não é rejeição, não é abandono. Pelo contrário, é um convite sagrado, um chamado para que você se aproxime mais, para que você perceba que mesmo sem ouvir sua voz audível, Ele está ali, moldando seu coração, fortalecendo sua fé e preparando você para viver algo muito maior. Imagine por um instante que o silêncio não é o fim, mas o começo de um novo processo. É nesse vazio aparente que muitas vezes Deus se revela de maneira surpreendente. É nesse espaço sem ruídos que Ele sussurra segredos eternos, que só podem ser compreendidos por aqueles que estão dispostos a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Hoje, neste vídeo, vamos juntos mergulhar nessa reflexão profunda sobre como Deus usa o silêncio para nos ensinar lições que jamais aprenderíamos de outra forma. Vamos atravessar histórias bíblicas, experiências de fé e, quem sabe, entender que o silêncio é muitas vezes uma linguagem divina. Fique comigo até o final, porque eu acredito que uma das lições que vamos refletir aqui pode ser a resposta que você tem buscado há tanto tempo. E se você sentir no coração, escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Isso fortalece nossa comunidade e espalha essa mensagem de fé para mais pessoas. Agora, respire fundo, abra seu coração e permita que essa mensagem fale diretamente com sua alma. Você já se perguntou: por que Deus permite que passemos por períodos em que tudo parece mudo, sem respostas, sem direção? Olhe para a história de José, um jovem sonhador amado por seu pai, mas que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e mais tarde acusado injustamente e lançado na prisão. Imagine o que se passava no coração de José. Anos se passaram e parecia que Deus estava em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma promessa se cumprindo, nenhum sinal visível de que os sonhos que ele teve um dia seriam realidade. Mas o que José não via é que aquele silêncio não era ausência, era preparo. Era Deus alinhando tudo, trabalhando nos bastidores, moldando o caráter, fortalecendo a fé, ensinando sobre dependência total. Quando finalmente o tempo de Deus chegou, aquele jovem prisioneiro se tornou governador do Egito. Deus não se esqueceu. O silêncio não foi o fim. Foi apenas a preparação para o extraordinário que estava por vir. Será que você hoje não está exatamente nesse momento, onde tudo parece parado, sem respostas, e seu coração se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Meu irmão, minha irmã, eu te digo, Deus está aí, no silêncio, trabalhando, moldando, preparando, e quando o tempo certo chegar, aquilo que hoje parece silêncio se transformará em testemunho. E isso não para por aqui. Você já se sentiu como se estivesse no meio de um deserto, sozinho, cansado e sem saber para onde ir? Assim se sentiu Davi, antes de se tornar rei, ungido ainda muito jovem. Mas mesmo assim, precisou esperar anos e mais anos, fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, vivendo como forasteiro, como se aquilo que Deus prometeu nunca fosse se cumprir. Quantas vezes no silêncio da madrugada, Davi deve ter perguntado: Senhor, cadê o teu plano para minha vida? Por que tanta luta? Por que tanta espera? Mas sabe, foi nesse período de silêncio que Deus forjou o coração de um rei. Foi no deserto, nas cavernas, na solidão,
que Davi aprendeu a depender unicamente de Deus. E foi ali, onde parecia não haver esperança, que Deus construiu nele um coração segundo o seu coração. E hoje, talvez seja esse o lugar em que você se encontra, entre a promessa e o cumprimento, entre o chamado e a realização. E Deus te diz: filho, filha, eu não te abandonei, eu estou te preparando. Confie no meu silêncio, porque ele carrega promessas. E se você entende isso, comenta aqui: eu confio nos planos de Deus. Isso é mais do que um comentário. É uma declaração de fé, mas não para por aí. Vamos olhar para outro exemplo poderoso. Você já percebeu que até Jesus passou por um tempo de silêncio? Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lá, por 40 dias, ele jejuou, orou e ficou em total solitude, o Filho de Deus em silêncio, sem multidões, sem aplausos, sem seguidores, apenas ele e o Pai. E foi nesse silêncio que Jesus venceu as tentações, fortaleceu seu espírito e se preparou para a maior missão da humanidade. Sabe o que isso nos ensina? Que até mesmo os maiores propósitos precisam ser gestados no silêncio. Que antes da manifestação do milagre vem o tempo de preparação. Que antes da luz, muitas vezes, enfrentamos a noite escura da alma. Se Jesus precisou do silêncio, quem somos nós para desprezar esse tempo? Por isso, eu te convido hoje a olhar para esse silêncio que você tem vivido, não como castigo, não como rejeição, mas como um presente disfarçado, como uma oportunidade de se aprofundar em Deus, de ouvir a sua voz, que muitas vezes não vem no barulho, nem no fogo, nem no vento forte, mas num sussurro suave, que só quem está disposto a se aquietar pode ouvir. E agora eu te pergunto, você está disposto a ouvir a voz de Deus no silêncio? Está disposto a confiar, mesmo quando não entende? Se essa mensagem falou com seu coração, escreva nos comentários: Amém, eu confio em Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Agora, feche seus olhos. Respire fundo e receba essa verdade no seu espírito. Deus não te abandonou, Ele está no silêncio e Ele está te preparando para viver coisas que você nem imagina, porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega propósito, sempre. Se essa oração falou ao seu coração, eu te convido agora a se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma oração abençoada como essa. Deixe seu like, porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E escreva aqui nos comentários: Amém, eu confio em Deus. Que o Senhor te cubra de bênçãos, renove tuas forças e te encha de paz. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre sua vida e sua família hoje e sempre. Fique na paz. Que Deus te abençoe poderosamente.